Iniciou. Olá, eu sou o Leandro Lima, sou pastor, integro o quadro pastoral da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, também sou professor no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, que funciona dentro da Universidade Mackenzie. Eu estou falando dos Estados Unidos, nesta época eu estou passando uma temporada aqui em estudos de pós-doutorado e tentando dar uma contribuição para a igreja também no Brasil. Estamos começando, portanto, este programa que pretendemos fazer toda semana, né, um hangout ou uma videoconferência, em que nós vamos sempre tentar abordar aqui os temas polêmicos, temas complexos, que geram bastante discussões, mas o nosso objetivo não é tratar de opiniões ou nem mesmo ficar preocupado em dar a nossa opinião, mas sim, como o próprio título do programa diz, né? O que diz a Bíblia. Então, você já sabe, para acompanhar bem esse programa, você tem que estar com a Bíblia na mão, conferindo, lendo, e dessa maneira você vai poder aproveitar melhor esse tempo aqui que nós vamos passar juntos. Nós vamos ter aqui algumas contribuições importantes ao longo dos programas, né? Nós teremos sempre conosco o Felipe Oliveira, que está aí no Brasil, que é o nosso administrador aqui, né? O nosso gerente técnico, nosso diretor da nossa programação, mas também teremos outros convidados que aparecerão aqui de tempos em tempos para falar, para dialogar sobre os assuntos. Hoje o programa eu estarei apenas eu e o Felipe, e ele será dividido aqui em 3 partes. Eu vou explicar então rapidamente como é que nós vamos trabalhar, né? Inicialmente, então, eu vou abordar o aspecto mais histórico do assunto que nós vamos tratar, tentando delimitar, definir qual é o tema que nós teremos que tratar, abordar. Em seguida, eu vou expor, então, as passagens bíblicas que são relevantes para o assunto que nós estaremos tratando. Portanto, né, Bíblia na mão, afinal de contas, esse é o tema aqui, o que diz a Bíblia. E, ao final, nós vamos ter um espaço também para perguntas dos internautas que já deixaram registrados aí no nosso espaço, né? Ou até mesmo que vão trazer, que vão falar aqui durante este momento. Muito bem, o assunto de hoje é prosperidade, né? O que diz a Bíblia sobre isso? O que ela nos ensina a respeito da prosperidade ou da teologia da prosperidade? O nome já está bem conhecido, apesar de ser bastante recente, até porque a gente ouve falar de teologia da prosperidade no Brasil a partir mais ou menos da década de 80. É claro que existe antes disso, mas é a partir da década de 80 que ela, do século XX, é claro, que ela toma consistência e cresce de forma assoberbada, né, no nosso país. Mas a origem do movimento não é no Brasil. Surgiu nos Estados Unidos, aqui na América do Norte, e alguns teleevangelistas americanos ficaram muito conhecidos, né, como Kenneth Hagin, como Benny Hinn, mas provavelmente o pioneiro de toda essa questão mesmo, dessa teologia da prosperidade, foi um homem chamado Esek Kenyon. Ele morreu em 1948, ou seja, na metade aí do século XX, e ele estudou em Boston, num colégio chamado Emerson College. E esse colégio é famoso aqui nos Estados Unidos porque ele formou vários transcendentalistas, né, pessoas que tinham uma visão muito mística da realidade. Resumindo, pessoas que acreditam no poder da mente, ou seja, aquilo que a mente pode criar por si mesma. E o Kenyon, que era um evangélico, no caso, estudou nesse colégio, ele pensava que podia aplicar isso, de alguma maneira, para o cristianismo. Então, ele que é o pioneiro nessa questão da prosperidade. Depois dele, como um herdeiro dele, é claro, é o Kenneth Hagin. O Kenneth Hagin faleceu em 2003 e ficou muito mais famoso. Ele é o verdadeiro pai da teologia da prosperidade, embora alguns estudos aí tenham apontado que o Kenneth Hagin plagiou, na verdade, muito dos ensinos do Esek Kenyon. Diz que era um deles, que era dele, né, que até tinha recebido por inspiração, por revelação direta do Espírito Santo, mas estudos comprovam que, na verdade, ele
copiou muito dos ensinos do Kenyon e disse que eram ensinos dele. E o Kenneth Hagin foi quem mais influenciou, sem dúvida, o mundo, né? Homens como Ben Hinn, como o coreano, o sul-coreano Paul Yong-cho, no Brasil, homens como R.R. Soares, como Edir Macedo, Vanice Milhomes, foram todos eles influenciados profundamente por Kenneth Hagin. Quais são os aspectos fundamentais da teologia da prosperidade? Então, o conceito fundamental defendido por esta visão, por essa corrente teológica, é que Deus é o dono de todas as coisas, Deus é o dono do mundo, Deus é o dono dos céus e da terra, é claro, isso é verdade. Então, ele diz, bom, já que Deus é o dono de todas as coisas, ele deseja que seus filhos sejam prósperos, que seus filhos não sofram, já que ele tem todas as coisas, ele pode também dar todas as coisas a seus filhos. O conceito é o seguinte: através de Cristo, segundo a teologia da prosperidade, Deus já liberou todas as bênçãos para o seu povo. Saúde, prosperidade, felicidade, bem-estar, tudo isso Deus já liberou para o seu povo. É isso que ensina a teologia da prosperidade. Mas está disponível, mas não necessariamente de posse do seu povo, dos seus filhos. Então, o que é que os filhos de Deus têm que fazer para poder usufruir das bênçãos que Deus já conquistou, já liberou em Cristo para o seu povo, para a sua igreja? Eles têm que se apropriar, eles têm que tomar posse, né? O famoso tomar posse da bênção. Eles fazem isso pela fé, né? E então se tem um conceito de que quem tem mais fé terá mais prosperidade. Mas como é que eu demonstro que eu tenho fé? Né? Contribuindo. Então, através da contribuição com a igreja, no caso, eles usam aquela ideia do semear e do colher. Quanto mais eu semeio, quanto mais eu dou para a igreja, mais eu vou colher, mais eu vou usufruir das bênçãos de Deus. Eles costumam citar muitos exemplos bíblicos de homens ricos, como Abraão, lógico, né, como Davi, Salomão, né, Neemias, às vezes o próprio Jesus é citado como um homem rico. É interessante isso. Depois talvez a gente volte a tratar sobre esse ponto. O fundamento bíblico principal que o Kenneth Hagin e os seus discípulos no mundo inteiro acabaram seguindo está em Marcos 11, 22 a 24, em que Jesus diz assim: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então, eles interpretam esse versículo dizendo assim: para eu ter qualquer coisa neste mundo, eu só preciso crer e ter certeza que isso já é meu. Então eu me aproprio disso, eu tomo posse dessa bênção. E, consequentemente, se eu faço isso no campo da fé, será também no campo da realidade. Aí, mais uma vez, então, a ponte com aquele transcendentalismo, né? Com a ideia do poder da mente, aquilo que você imagina, isso você conquista. Muito bem, então, grosso modo, ou no resumo, essa é a ideia da teologia da prosperidade. Os nossos, as pessoas que estão nos acompanhando já ouviram muitas pregações a respeito, não precisamos nos alongar muito sobre isso. Vamos lá, o que diz a Bíblia sobre esse assunto? Bom, inicialmente, nós temos que lembrar que os defensores da teologia da prosperidade, eles se baseiam em alguns textos bíblicos. Okay? Mas o grande problema dos falsos ensinos é justamente esse. Eles não são totalmente falsos. Eles usam partes das escrituras. A questão é, não ouvem toda a escritura. Então, quando você seleciona algumas porções das escrituras, você conseguirá defender a teologia que você quiser. Usando versículos isolados, separando algumas passagens, você conseguirá defender o que você quiser. Se você usar apenas as partes da escritura que interessa para você. É isso que a teologia da prosperidade faz.
É como se alguém ouvisse a seguinte frase: olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. Qual você quer? Você fala, eu quero a boa. Aí você ouve a boa notícia e quando a pessoa vai começar a falar da má notícia, você dá no pé, você vai embora. Você sai, não, só ouvir, só boa notícia. Então nós não podemos selecionar apenas as partes da Bíblia que nos agradam, mas nós devemos ser coerentes e entender o ensino de toda a Escritura. Ok? Então, o nosso ponto é esse. Vamos lá. O que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia sobre prosperidade? A Bíblia fala que existe prosperidade? Sim, ela fala. Nós não podemos negar os aspectos bíblicos que dizem respeito à prosperidade. Por exemplo, o Salmo 25, versículos 12 a 13, que você conhece muito bem, obviamente, ele diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher, na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Olha, a palavra está aí, prosperidade. O homem que teme ao Senhor, Deus então instruirá esse homem no caminho que ele deve escolher, na sua vida, no seu progresso, e na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A palavra prosperidade está aqui. O que ela significa? Ela significa dinheiro? Entre outras coisas, sim, possivelmente também haja aqui uma ideia de questão financeira, mas ela é muito mais ampla que isso. A palavra prosperidade, na verdade, representa todo um estado de vida próspero, que antes de ser material, é espiritual. Mas não há dúvida, aqui o texto está falando, prosperidade repousará a sua alma. É verdade isso. Também é verdade que Deus não costuma deixar o seu povo em necessidade extrema, salvo em raras exceções. É isso que diz o Salmo 37, versículo 25, que você também conhece muito bem. Davi fala assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Davi está relatando sua experiência pessoal. Ele diz: desde que eu fui jovem, agora já sou velho, tem uma coisa que eu nunca vi: o justo desamparado, ou a descendência dele a mendigar o pão. Nós deduzimos com isso que o Senhor normalmente age desta maneira, salvo em raras exceções. Pode ser que um justo fique por muito tempo desamparado, ou a sua descendência a mendigar o pão. Ou seja, o básico, pelo menos, os filhos de Deus costumam ter, como bênção de Deus, também como resultado do seu trabalho, dos seus esforços, da sua fidelidade ao Senhor. Também é verdade que o Senhor prometeu bênçãos para os israelitas que eram fiéis nos dízimos nas ofertas. É o famoso Malaquias 3:10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Ou seja, nesta passagem, naquele contexto, naquela situação, Deus fez uma promessa ao povo de Israel, dizendo: sejam dizimistas fiéis, tragam os dízimos, né? E eu vou abençoar vocês. Portanto, há um princípio geral. Eu não estou discutindo aqui a aplicação direta desta passagem para o Novo Testamento, que isso tem implicações, nós não temos nem como discutir aqui, é uma questão mais hermenêutica. Eu estou apenas dizendo, em linhas gerais, é possível dizer que Deus prometeu ao povo de Israel uma bênção em troca da sua fidelidade. Isso aqui não era um negócio exatamente, era muito mais um chamado a que eles vivessem a aliança a qual eles pertenciam, mas estavam quebrando naquele momento. Por outro lado, nós sabemos que Jó, numa provação, perdeu tudo o que tinha: família, saúde, dinheiro. Né? Perdeu todas as coisas. Ou seja, embora podemos dizer que, de forma genérica, o Senhor tem prazer em abençoar o seu povo, porém, não podemos nos esquecer que há exceções, há situações em que o Senhor permite e ordena, na verdade, que o seu povo passe por provações, por tribulações, e o objetivo de Deus com isso é tão somente o amadurecimento espiritual do seu povo. Né? O caso de Jó mostra isso claramente. O apóstolo Paulo
fala da sua vida como sendo de grandes dificuldades. Veja Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 13, um texto que muitas vezes é usado na própria teologia da prosperidade, de forma totalmente equivocada, como você vai ver. Observe, ele diz assim, o texto que é usado é o versículo 13, né? O tudo posso naquele que me fortalece. Mas lido fora do contexto, sem considerar os versículos 11 e 12. Veja o que diz. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Interessante, não é? Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Aí a pessoa lê o texto e fala, tá vendo? Eu posso fazer o que eu quiser, eu sou super crente, eu sou todo poderoso, eu tudo posso, eu posso ter dinheiro, eu posso ter saúde, eu posso ter barcos, eu posso ter mansões, eu posso... Mas não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, eu suporto, eu aguento, eu tenho condições de enfrentar qualquer situação. Que situação? O que ele acabou de mencionar. Pobreza ou abundância. Honra, humilhação. Fartura, fome. E o que ele diz aqui é, eu já tenho experiência de todas essas coisas. De pobreza, mas também de riqueza. Situação confortável, situação desconfortável. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, não são as circunstâncias externas da vida que me tornam feliz ou infeliz. É aquele que me fortalece. É nisso que está a minha felicidade. E Filipenses 4 está falando de alegria. Começa o verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Como é que eu posso me alegrar se eu não tenho dinheiro? No Senhor, não no dinheiro. Esse é o ponto aqui de Filipenses capítulo 4. E o próprio Jesus disse, né, no mundo passais por aflições. Isso é líquido e certo. Todos quantos querem viver piedosamente, Paulo falou a Timóteo, serão perseguidos. Em Romanos 8, Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus. E ele menciona, ninguém, quem nos separará, diz o versículo 35, do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ele está mencionando essas coisas como mera hipótese? Não, eram experiências da vida dele. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Então, essas coisas me separam do amor de Deus, ou seja, o fato de eu estar passando por estas coisas significa que Deus não me ama? Ao contrário, ele diz. Em todas estas coisas, verso 37, veja, não fora delas, escapando delas, não. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores quando passamos por fome, nudez, perigo, espada, angústia, perseguição, tribulação. Por quê? Porque o que nos ama é Deus. E a prova do seu amor para conosco não são as bênçãos que ele nos dá. A Bíblia só fala de uma prova do amor de Deus. Romanos 5, 8. Mas Deus prova, quer dizer, aí está a prova. Deus prova o seu próprio amor para conosco, o fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova do amor de Deus está na morte de Jesus Cristo. Deus não quer dar outra prova. Ele já deu a prova definitiva do seu amor por nós. Seu Filho pendurado numa cruz. Esse é o grande tesouro, esse é o grande presente de Deus para a nossa vida, por causa dos nossos pecados, para nos perdoar, purificar e nos receber no seu reino eterno. Vamos sistematizar então um ensino bíblico a respeito de riquezas, para finalizar essa parte, e em seguida ouvir aí as perguntas dos internautas através do Felipe.
Primeira verdade aqui a respeito das riquezas. Riquezas podem ser bênção de Deus, sim. Riquezas podem ser bênção de Deus, sim. Mas elas representam a menor das bênçãos. Pois a verdadeira prosperidade não é dinheiro, não é saúde. E sim, o nosso relacionamento em paz com Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, Deus abençoa com prosperidade algumas pessoas em situações específicas, sim. É uma bênção? É. A menor delas. E isso Jesus deixou bem claro em Mateus 6, 25 a 33. Mateus 6, 25 a 33. Jesus disse o quê? Todos nós sabemos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Jesus pergunta. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão é o mais rico de todos. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Percebe? Quando pessoas vão para a igreja procurando dinheiro, prosperidade, saúde, o que elas são? Gentios. Crentes não procuram estas coisas. Crentes verdadeiros seguem o que Jesus disse em seguida. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais delas. Então você não precisa ficar lembrando Deus. Deus sabe que você precisa dessas coisas. O que você tem que fazer? Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, prioridade máxima, prioridade absoluta, razão da existência da igreja, motivo número 1 de busca dos crentes. O quê? Seu reino, sua justiça. E as demais coisas, comida, vestuário, vos serão acrescentadas. Ou seja, elas são acréscimos. A verdadeira bênção, que é o reino, que é a justiça de Deus. Por isso, prosperidade é bênção? É secundária. Incomparável em relação ao que é central, ao que é prioritário. A grande prosperidade não é financeira, não é material, é espiritual. Veja outra passagem que reforça essa ideia, 2 Coríntios capítulo 6, versos 4 a 10. Paulo está fazendo um relato da vida dele mais uma vez, ele fez vários, e quase sempre mostrando esse lado sofrido da sua vida, esse lado difícil, carente da perspectiva de bens materiais e até de reconhecimento público. Então Paulo diz no verso 4 do capítulo 6 de 2 Coríntios, pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Jejum aqui não é jejum para oração, é por falta de comida. Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres. Isso é o que nós somos, pobres, mas possuindo a muitos, mas enriquecendo a muitos, desculpa. Pobres, mas enriquecendo a muitos. De que maneira? Com dinheiro? Não, não. Nada tendo, mas possuindo tudo. Ou seja, Paulo diz,
Meus bolsos estão vazios. Não tem moedas. Não tem ouro. Não tem dinheiro. Mas eu tenho tudo. O que é esse tudo? Não tendo nada, ele diz, nada tendo, mas possuindo tudo. Ou seja, dinheiro, meu querido, minha querida, dinheiro é nada. Eu sei que nós precisamos dele, nós necessitamos, lícito, é justo ter, buscar, trabalhar honestamente, mas em comparação com o que realmente vale vida eterna, dinheiro é nada. Alguém pode ter nada de dinheiro, como Paulo, mas ter, na verdade, tudo, porque tem a vida eterna. Segunda verdade sobre riquezas. O amor ao dinheiro é incompatível com o verdadeiro cristianismo. Porque o verdadeiro cristianismo se alegra em Deus, em qualquer situação. Então, o amor ao dinheiro, a busca, a ganância, a vontade de prosperar, esse desejo, eu faço campanha, eu faço tudo, isto é incompatível com o verdadeiro cristianismo. Por quê? Porque 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 5 até o 11, deixa isso muito claro. Veja o que diz essa passagem. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 5 a 11. Ele fala de homens que se envolvem em altercações, conversas, disputas sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Olha, nos dias de Paulo já havia teologia da prosperidade. Pessoas que pensavam que a piedade pode ser fonte de lucro. E Paulo diz, essas pessoas têm mente pervertida, são privados, separados, carentes, na verdade, da verdade. Carentes da verdade. Aí Paulo diz, mas a piedade é fonte de lucro. De outro tipo de lucro. Ele diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Contentamento é ser satisfeito com o que tem. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Essas pessoas que passam a vida inteira na igreja correndo atrás daquilo que não podem levar, que não podem carregar. Não para a vida para onde elas supostamente vão. Nada temos trazido desse mundo e nada levamos dele. Então, Paulo diz, se nós temos sustento, verso 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Se você tem o básico, você já pode ficar contente com isso. Se ainda não tem, o Senhor lhe dará. Trabalhe, seja honesto, viva a vida conforme a palavra de Deus. O Senhor pode lhe abençoar, mas é o básico que importa. Se tem o básico, ele diz, já tem que ficar contente. Por quê? Porque ele diz, ora, os que querem ficar ricos. Portanto, quem tem esse desejo, quem tem esse anseio, quem tem essa vontade arraigada no seu coração, quem quer ficar rico, caem em tentação, em cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Quantas palavras terríveis para descrever o que é o amor à riqueza. Esse sentimento de querer enriquecer, que parece tão nobre na mente de muitos cristãos. Mas Paulo está dizendo aqui, é a raiz de todos os males. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, diz o verso 10. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, aí vai o conselho de Paulo para Timóteo, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Foge da teologia da prosperidade, porque ela afoga os homens na ruína e na perdição. Foge desta busca desenfreada por riqueza, esse desejo de enriquecer, porque isto é a raiz de todos os males. Foge dessas coisas, Paulo fala a Timóteo. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Ou seja, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça. As demais coisas Deus irá acrescentar. Terceira verdade sobre riquezas. Deus pode abençoar
os ricos. Ou seja, Deus não exclui os ricos do seu reino. Deus não é um defensor da pobreza. Não temos aqui teologia da libertação. Se por um lado a teologia da prosperidade é errada, mas a da libertação é tão errada quanto, são extremos. Cada um pega uma parte da Bíblia e põe como verdade máxima, não consegue juntar, não consegue entender o todo. Sim, Deus pode abençoar os ricos. Para quê? Esse mesmo capítulo 6 de 1 Timóteo fala. Verso 17, olha lá. Verso 17 fala: exorta aos ricos do presente século. Ou seja, tem rico, não tem problema em ter rico, não tem que excluir o rico. Diz, exorta aos ricos do presente século. Dá um conselho para eles, dá uma ordem para eles. Qual é a ordem? Que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ou seja, se Deus proporciona que existam homens e mulheres de Deus ricos, é por um único motivo. Não para esbanjarem, não para terem vidas regaladas, não para viverem no luxo, no conforto extremo, mas para abençoar os outros. O único sentido em que eu entendo que é correto alguém trabalhar para enriquecer é para poder ser bênção, é para poder abençoar as outras pessoas, para poder socorrer quem precisa. É isso que ele está falando aqui, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Porque então terão o tesouro verdadeiro, que não são suas riquezas, mas aqueles tesouros do céu, Jesus disse, onde traça não corrói, ferrugem, onde ladrão não rouba. Quarta e última verdade do nosso assunto aqui sobre prosperidade, sobre riquezas. As dificuldades da vida, quando não são por nossa culpa, são usadas por Deus para nosso bem. Então, é claro, existe a lei, a regra, não quer trabalhar, não coma. Se uma pessoa não vai desempenhar honestamente suas funções, não vai se esforçar, ela não vai ter. E é certo que não tenha. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas quando isso não acontece, ou seja, quando você fazendo o correto, vivendo dentro do que está certo à luz da palavra de Deus, ainda assim você enfrenta carência, então isso pode ser um momento de Deus na sua vida para lhe ensinar, abençoar, depender mais dele. Paulo fala isso em Filipenses capítulo 1, verso 29 a 30, ele diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora o vis, que é o meu. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que padecer por Cristo também é graça, tanto quanto crer nele, tanto quanto ser salvo. O sofrimento também faz parte da vida cristã, faz parte da espiritualidade cristã. Pedro fala isso na primeira carta. Se for necessário que nós sejamos contristados com várias provações, ele diz no versos 3, 4, 5 em diante, nós nos alegramos com alegria indizível e cheia de glória, porque nisso nós experimentamos mais semelhança com Cristo, que nada teve, que não tinha onde reclinar a cabeça, que sendo rico se fez pobre por nós, rico no céu, na glória, mas aqui ele foi pobre. Mas nem por isso menos divino, nem por isso menos gracioso. Portanto, esse é o ensino, resumidamente, a respeito de riqueza e prosperidade. Agora, se o Felipe estiver aí nos ouvindo, nós vamos ter um momento de responder algumas perguntas que foram feitas aí pelos nossos amigos e visitantes no nosso site. Tá por aí, Felipe? Tô sim, reverendo. Dá para ver? Tá, tranquilo. Para quem não conhece, esse é o nosso querido amigo, irmão, Felipe Oliveira. Ele é o nosso diretor aí da parte técnica. Todo o pessoal que acompanha os sites aí da Igreja de Santo Amaro, sabe? Esse é o cara aí que tem nos abençoado também com o trabalho dele. Vamos lá, Felipe.
Tá certo, pastor. Tem uma pergunta aqui que foi bem votada, do Carlos Roberto. Ele diz o Sim, vamos lá. seguinte: Olá, graça e paz. Um amigo afirma que a lei da semeadura justifica a questão financeira da teologia da prosperidade. Ele diz que o que você planta, você colhe. E se você contribui com muito dinheiro, ou seja, planta dinheiro, você recebe de volta mais ainda. Ele usa Lucas 6,38. Isso tem fundamento? Como eu disse durante a nossa apresentação, se não existisse nenhum versículo que defendesse de alguma maneira alguma ideia semelhante, não teria como fundamentar a teologia. Então, algum versículo, algum texto vai ser usado, mas sem considerar o resto, sem considerar toda a Escritura. Agora, um ponto importante aqui. Eu creio na lei da semeadura, sim. Eu creio que isso tem a ver com a vida como um todo. Essa é uma lei geral, uma lei genérica. Você semeia, você colhe. É claro que Deus pode inverter isso, Deus pode suspender isso, Ele é soberano, mas geralmente, ou seja, de uma maneira genérica, existe, você semeia, você colhe, mas isso não diz respeito apenas à contribuição, isso diz respeito a toda a vida como um todo. Todos os nossos atos são semeadura e trarão para nós colheitas. Os provérbios falam muito sobre isso. Agora, o ponto aqui é que o pessoal da teologia da prosperidade usa esses versículos, como Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios 9, né? Quem semeia pouco, pouco também ceifará, para dizer o seguinte: você tem que contribuir com a igreja. Mas, na verdade, essas passagens aí estão falando de ajudar os pobres. Estão falando de contribuir com os pobres. Não estão falando de dar dinheiro para os pastores, para dar dinheiro para os apóstolos. E sim, ajudar as pessoas que precisam. Porque aí sim, essa é a ideia da semeadura. Você está ajudando quem precisa, então, na lógica, quando você precisar, você também será ajudado. Mas não tem nada a ver a ideia de eu vou contribuir com R$ 500 para ganhar 1.000. Essa lógica é do mercado, né? E do mercado da agiota, né? Porque para ter um juro desse tamanho só, não tem nem sequer uma coisa do mercado lícito. Não é isso que a Escritura ensina. Então, são versículos usados de forma distorcida. Né? Não ensinam isso que eles estão argumentando. Tá certo. Tem uma segunda pergunta aqui, é do Ezequiel Lima. Conheço, ele é lá de Guarapuava, nosso amigo velho, antigo. Ele fez a seguinte pergunta: a teologia da prosperidade seria um dos equívocos do pós-modernismo? Quando falo em equívoco, penso em um evangelho paralelo, humanista, que agrada ao homem. Pode ser isso? A origem dela é anterior, né? A própria ideia de pós-modernidade, que é uma coisa mais do final do século XX, a teologia da prosperidade ela surge em relação com o ambiente pentecostal, que é mais antigo. Às vezes as pessoas confundem, inclusive, pentecostalismo com teologia da prosperidade, elas são coisas diferentes. O pentecostalismo é mais antigo, é do início do século XX, final do século XIX e do século XX, né? O pentecostalismo. E então, depois, em meados do século XX, vem esse movimento da prosperidade. E agora, ela bebe da pós-modernidade de alguma maneira, sim. Senão ela não estaria fazendo tanto sucesso que faz, né? Ela se adapta melhor ao pensamento pós-moderno do que outras teologias, e esse é um dos motivos pelos quais a teologia da prosperidade tem se dado bem, digamos aí, nessa era da pós-modernidade. Mas ela não é exatamente uma filha da pós-modernidade, mas se adaptou bem, cresceu bem na pós-modernidade. Tá certo. O que mais? Vou para a próxima pergunta aqui do Maurício Machado. Mac, amigo também, conhecido. Debutal, que ele colocou. Sim, claro. Ele fala o seguinte: é possível dizer que miséria é uma condição econômica que de maneira geral não agrada a Deus? Digo ao passo que não é da vontade de Deus que todos sejam ricos. Não poderíamos dizer o mesmo da condição de extrema miséria? Eu creio que é possível, sim. Eu acho que Deus não tem prazer em ver a miséria das pessoas. Acho que é algo que, da perspectiva, né, humana, usando aí palavras antropomórficas, né, Deus se entristece, sim, com o sofrimento, com a miséria humana. Deus não tem prazer nisso. Então, sem dúvida, a igreja também tem uma missão nesse sentido, que é, em primeiro lugar, cuidar dos seus, né, fazer o bem a todos,
mas primeiramente aos da família da fé, atendendo então aos da fé, há condições em seguida de atender outros. Vejo a importância disso sem sombra de dúvida, né? Deus não tem prazer na miséria. No entanto, eu não posso também negar o fato de que a existência da miséria no mundo cumpre de alguma maneira os propósitos soberanos de Deus. Isso não elimina a nossa responsabilidade de ação, mas eu não posso dizer Deus não sabe, está fora, não sabe de nada, né? Deus age em todas as coisas, nada foge ao seu controle, ao seu querer, à sua vontade. Certo, pastor. Eu vou falar mais. Quando o senhor quiser parar, tem bastante pergunta bacana, então eu vou falando quando o senhor quiser dar uma finalizada. Tranquilo, nós temos um tempinho aí, vamos falar mais um pouquinho aí. Tem uma pergunta aqui do James Dean. Ele fala o seguinte: a teologia da prosperidade sabemos que é herética, no entanto, os crentes devem crer que tudo vem de Deus, inclusive seus bens. Isso é uma afirmação. Ele fala: um cristão pode dedicar-se a estudar, trabalhar pesado, ganhar dinheiro e ficar rico, crendo que Deus é quem considerar tal condição? Sim, claro, sem sombra de dúvida. Essa, inclusive, é uma das ideias que existem dentro da teologia reformada, né? Às vezes há uma caricatura lá no mundo em relação à teologia reformada, como tendo uma relação direta com o capitalismo, tal, por causa das teses de Max Weber, mas sem entrar muito nesses detalhes, eu posso dizer que Deus abençoa aqueles que trabalham, aqueles que economizam, aqueles que poupam, aqueles que são responsáveis. Então, um cristão pode fazer isso. Agora, o que ele tem que tomar cuidado é para não confundir, né, em algum momento, né, o desejo de agradar a Deus com o desejo de agradar a si mesmo. O amor ao dinheiro não pode ser a motivação, porque ele é a raiz de todos os males, como nós vimos. Então, de alguma maneira, o cristão tem que ficar atento para não tentar servir a dois senhores, porque isso não tem como. Você tentar servir a dois, você vai servir ao dinheiro, você vai servir ao mamon. Então, o caminho, e não é nada fácil, mas é possível, é servir a Deus com o dinheiro a serviço de Deus, ok? E desta maneira, o dinheiro estará no seu lugar apropriado e, consequentemente, aqueles nossos irmãos que trabalham, estudam, fazem pós-graduação, crescem na vida, eles não têm que se sentir culpados por isso, muito pelo contrário, eles devem agradar, glorificar a Deus com isso, ser fiéis na sua vida, ser generosos, né? E não colocar no dinheiro a sua felicidade, a sua esperança. Certo, eu vou fazer agora uma que eu havia adicionado, que já pega o gancho, falando sobre a questão de muitos pastores dizerem que Deus nos torna ricos para, em consequência de fazermos doações para os pobres. Dízimos, ofertas e doações aumentam o nosso patrimônio financeiro, ele retribuirá em dobro as minhas ofertas. O senhor já comentou um pouco disso na aula. Sim. Uhum. Mas eu queria a questão da ajuda dos pobres, eu acho que é interessante ficar nesse assunto. Sim. Não há nenhuma promessa bíblica dizendo assim, eu contribuo com 1.000 e Deus vai me dar 2.000. Eu dou 5.000 e Deus vai me dar 10.000, sabe? Esse tipo de relação não existe na Escritura. Agora, há um princípio geral que em algum momento Deus pode modificá-lo, porque, como eu disse, ele pode permitir uma provação, uma tribulação, tal. Mas há um princípio geral de que você é generoso, de que você é alguém que não ama o dinheiro, e se você só consegue ser generoso se você não amar o dinheiro, porque se você amar o dinheiro, você não vai ser generoso, você vai guardar tudo para você. Então, se você é generoso, significa que você não ama o dinheiro, percebe? E, consequentemente, você vai abrir mão dele, você vai abençoar as pessoas que precisam. E o Senhor terá prazer em te abençoar mais, para que você continue fazendo isso. Não é uma troca. É simplesmente uma questão de graça, uma questão de gratidão. Então, não há uma ideia de, se eu fizer isso pensando no benefício que eu vou ter, então eu caio naquela prática que Jesus condena em Mateus 6.
Ele diz que, por exemplo, no caso dos fariseus, dos escribas, eles gostavam de orar nas praças públicas para serem vistos pelos homens. Ou seja, eles queriam recompensa. E Jesus diz, e essa é a única que você vai ter. Quis aparecer, apareceu. É só essa que você vai ter. Então, se eu faço alguma coisa pensando na recompensa, eu fico sem ela. Porque Deus não paga nada. Ele dá. Se eu achar que estou pagando, ficarei sem nada. Porque o que é pago não é de graça. Deus não devolve. Deus dá. É graça. Certo. Temos mais alguma coisa? Vamos lá? Temos mais duas, pelo menos, que eu gostaria que o senhor comentasse depois. Tá bom. É uma opinião do senhor. O Márcio Bernardo, ele pergunta, é possível especular um movimento de queda e ou abandono em massa da teologia da prosperidade em razão de estarmos vivendo num cenário econômico de queda de consumo, restrições de crédito e desemprego? Podemos fazer tal relação de interesses pragmáticos? Bom, aí já a pergunta para um economista, né, para um sociólogo, algo do gênero. Eu não sei, assim, minha opinião pessoal, a teologia da prosperidade cresceu muito no Brasil numa época de muita carência. Tenho a impressão que quanto mais pobreza, mais as pessoas procuram, mais as pessoas acabam indo atrás. Então, talvez isso aconteça ao contrário. Ou seja, quando há uma prosperidade maior na sociedade, a tendência é as pessoas abandonarem a Deus. Né? O exemplo da Europa, por exemplo. Então, o progresso tal levou as pessoas a não quererem mais ir atrás de Deus, porque está farto, então você não vai atrás da fonte. Né? Mas, curiosamente, e é por isso que a pergunta do internauta tem razão, tem sentido, aqui nos Estados Unidos a gente vê um país bastante próspero e a teologia da prosperidade fazendo muito sucesso. Mas nesse ponto também está aquele desejo de querer ser mais próspero, de querer ter mais dinheiro. Né? E então, é claro que vai-se atrás dos recursos, achando que Deus vai compensar as minhas ofertas. Certo, pastor. Essa aqui é a última. Eu achei interessante. É do Maurício Machado também, de novo. Ele está perguntando o seguinte, ele fala, graça e paz, Leandro, você acha que seria interessante as igrejas que repudiam a teologia da prosperidade proporcionar um contraponto através de cursos de educação financeira com princípios bíblicos? Olha, a função primordial da igreja não é essa, né? A função primordial da igreja é pregar o evangelho, é anunciar salvação, é falar da vida eterna. Até porque nós acabamos de dizer que a parte material é uma parte secundária. Importante, mas secundária. Então, sem perder de vista aquele que é seu objetivo central, que é anunciar o evangelho, a salvação, eu creio que uma igreja faz muito bem quando ela, de alguma maneira, orienta seus membros nesse sentido. Né? As igrejas reformadas, elas historicamente têm isso. Né? Por isso, até, tem aquela crítica de dizer que as igrejas reformadas são de pessoas ricas, o que não é verdade. Claro que isso não é verdade. Mas é fácil de ver nas nossas igrejas que pessoas pobres, né, acabam tendo uma certa prosperidade justamente pela economia, pela vida centrada que nós ajudamos as pessoas a terem. Né? Então, não é nada incomum você ver chegar nas nossas igrejas, e em muitas outras, não estou defendendo a minha igreja por isso, acho que é um fenômeno até certo ponto comum, chega lá aquela pai, aquela mãe, né, com seus filhos, eles não têm estudo, eles não têm nada, tal, tem uma grande dificuldade, mas logo, logo o filho está na faculdade, está prosperando, tal, e aí a segunda geração já está muito melhor. Então, por quê? Porque os princípios bíblicos foram aplicados. Então, faz parte, sim, da igreja, é também uma tarefa secundária da igreja ajudar, se possível, sim, as pessoas nesse campo das finanças. Penso que isso é possível, sim, e desejável no aspecto secundário. Fazendo uma propaganda aqui, o presbítero Solano tem um vídeo bem interessante, o Cristão e as Suas Finanças, que ele deu essa muito aula. bem. Quem sabe a gente chama o Solano qualquer hora para falar aqui com a gente no que diz a Bíblia. Tá certo, pastor. Se o senhor quiser finalizar. Muito bem, acho que por hoje é só, já estamos aqui há quase 50 minutos falando, né? Então eu quero agradecer a quem nos acompanhou até aqui.
O vídeo vai ficar disponível no YouTube, certamente depois muitos outros assistirão e poderão interagir, né? Na semana que vem, nós novamente, se Deus permitir, faremos um novo programa. Ainda meio relacionado com esse tema, né, o tema proposto semana que vem, eu quero falar sobre doença especificamente. Assim, o crente pode ficar doente? Essa é uma dúvida que ainda existe em muitos lugares e está um pouco relacionado com essa ideia da teologia da prosperidade, mas a gente vai entrar mais nos pontos bíblicos sobre o que é enfermidade, né, de onde curar, enfim, teremos que falar um pouco sobre isso também. Então, na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos tratar desse assunto aqui e tentar ouvir, né, o que diz a Bíblia sobre isso. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos aí que nos ouviram, acompanharam. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Fique com Deus e até a próxima.